Agora, preste bem atenção a este tópico: os sintomas da Covid-19. Bom, o período de incubação do SARS-CoV-2 é de 2 a 14 dias e tem uma média de 5 a 7 dias. Durante esse tempo, o infectado não apresenta sintomas, mas ainda assim é capaz de transmitir o vírus e contaminar outras pessoas e superfícies. A grande maioria dos pacientes manifestam a doença em até 7 dias e os sintomas mais comuns são tosse, geralmente tosse seca, febre, dor de garganta, dispneia, dor muscular e fadiga. Menos comumente pode se apresentar expectoração, cefaleia, diarreia, coriza e obstrução nasal. E os sintomas iniciais podem ser leves e sem febre, enquanto alguns pacientes podem ser assintomáticos. Em casos graves, alguns órgãos podem ser lesados, como é o caso dos rins. Tem-se alta prevalência de proteinúria, entre 44% a 63% dos casos, hematúria em torno de 26% dos casos e injúria renal aguda em até 15,5% dos casos. Essa injúria renal aguda pode ser resultante de uma sepse que leva à liberação de citocinas ou pela ação direta do vírus sobre os túbulos. Dessa maneira, pacientes com Covid-19 que possuem insuficiência renal aguda apresentam mortalidade bem superior aos pacientes que não apresentam essa condição. Nos casos graves, o coração também pode ser lesado. Até 16,7% dos pacientes podem ter arritmias cardíacas ocasionadas pelo vírus e cerca de 7,2% dos casos podem apresentar insuficiência cardíaca aguda com miocardite. Além disso, anosmia e disgeusia, que correspondem a, respectivamente, perda parcial ou total do olfato e distorção ou diminuição do senso do paladar, também são sintomas já descritos relacionados com a Covid-19, bem como o enxantema ou rash cutâneo. Assim, agora que a gente já conversou sobre a transmissão e os sintomas da Covid-19, vamos entender sobre o curso clínico da doença. Olha, a Covid-19 pode variar de assintomático para doença leve a severa e morte. Será considerada leve quando não apresentar nenhuma complicação pulmonar ou apenas uma pneumonia discreta. Esse é o quadro de maior prevalência e está presente em cerca de 81% dos casos. Vai ser moderada quando apresentar dispneia, hipóxia ou mais de 50% de envolvimento pulmonar. Esse quadro acomete cerca de 14% dos casos. Já o quadro grave atinge cerca de 5% dos casos e é acompanhado por insuficiência respiratória, choque ou disfunção de vários órgãos. É importante destacar que a letalidade da Covid-19 aumenta com a idade. Na China, 14,8% dos óbitos ocorreram entre uma população com mais de 80 anos de idade. Ademais, a doença ela pode apresentar má evolução em pacientes com idade superior a 65 anos, doença pulmonar crônica, diabetes mellitus, câncer, imunodeficiências e entre outros fatores. Logo mais, a gente vai falar sobre diagnóstico e exames laboratoriais, mas você já deve ter ouvido falar também sobre o uso de hidroxicloroquina para a Covid-19, certo? Bom, a Sociedade Brasileira de Infectologia considera o uso de hidroxicloroquina como uma terapia de salvamento experimental. E o uso desse medicamento deve ser individualizado e avaliado pelo médico, e é contraindicado para casos não críticos, tampouco como medida profilática, certo? Agora, a gente vai conversar sobre diagnóstico e exames laboratoriais, bem como recomendações para as unidades de diálise.